Olá, sou Daniel Simões e é um prazer ter você hoje aqui para assistir o nosso primeiro episódio do Smartcast, o podcast das novas ideias, uma apresentação da TV Otimista. A ideia desse podcast é apresentar alguns dados interessantes para falar sobre economia, empreendedorismo, tecnologia, inovação e, basicamente, falar de futuro. Como é que empresas estão se adaptando a esse novo cenário e trazendo essa tecnologia e inovação para revolucionar seus próprios mercados de atuação. Nós recebemos hoje um grande amigo, um grande parceiro, Paulo Filho, da Sete Cantos, uma imobiliária 100% digital, que é um grande parceiro nosso lá na J. Simões e que a gente tem hoje o prazer de receber ele no nosso primeiro episódio para falar um pouquinho sobre tecnologia, inovação, né? Como é que é o mercado quando você entrava e como é que esse mercado vai ser futuro. Então, Paulinho, antes de mais nada, um grande prazer. Valeu, Daniel. Obrigado pelo convite, obrigado também e parabenizar a TV Otimista pela iniciativa, né, de promover, inclusive, o mercado cearense, que eu acredito que vem se colocando cada vez mais presente nesse mercado de inovação, se consolidando. Para a gente é um prazer muito grande ser visto também como uma empresa que está dentro dessa frente de inovação. E a gente acompanha um mercado que mudou muito nos últimos anos, né, Daniel? Acredito que tanto para você, que está ali trabalhando justamente na construção desse metro quadrado, quanto para Sete Cantos, que está criando uma solução para adaptar essa nova forma de moradia, a gente precisou se adaptar também à forma como as pessoas se comportam. E a ideia, Paulinho, é exatamente essa, né? A gente falar de empresas pela perspectiva do futuro. A gente não está aqui para falar do que você fez dos anos 80, 90, 100. A gente está aqui para falar sobre o que vai ser o futuro, né? Como é que era o mercado, né, de locação, o mercado que a Sete Cantos atua, como é que foi a sua entrada nesse mercado, sem dar um lugar muito, mas como é que é o mercado, vamos dizer assim, 1.0 da administração imobiliária, né? Como é que o mercado... A gente sabe que tem muita empresa inovando, a gente sabe que tem muita empresa parada, mas como é que é o mercado 1.0 e como é que é o mercado 5.0? O que vocês fazem de diferente que você entende que você está trazendo tecnologia e inovação para esse mercado que vocês atuam? Legal, excelente pergunta, Daniel. Eu acredito que 8 anos atrás a gente estava no lugar certo e na hora certa, né? Houve uma mudança muito grande nas novas gerações em relação a comportamento, né? Então, a questão do aluguel, ela não foi só uma solução que antes era uma solução para resolver um problema, às vezes de um proprietário, para estancar ali um problema que ele tinha de liquidez no imóvel, e o aluguel era, não, coloca para alugar aí, enquanto que a gente resolve isso daqui no futuro. Mas, na verdade, ele acabou se tornando um excelente ativo para atender uma demanda de uma geração que, de 25 a 35 anos, 80% dela pensa em mudar de emprego nos próximos 2 anos, né? E esse é um dos principais fatores que fazem com que ela mude de moradia também. Então, a gente está falando de uma geração nova, né? Um cliente, um mercado consumidor novo, que está buscando experiência, né? Que está buscando se conectar com novas realidades, com novos contextos. E a solução do aluguel, ela acaba vestindo muito bem essa nova dinâmica de vida. Sendo que, no mesmo passo, o mercado tradicional que cuidava desse relacionamento entre proprietário e inquilino, ele ainda estava, talvez, em muitas décadas atrás, e ainda não tinha olhado para a tecnologia como uma ferramenta que pudesse facilitar essa jornada, tanto para o proprietário quanto para o inquilino. O que a Sete Cantos fez, né? Talvez a gente tenha feito até o óbvio bem feito e não ter previsto o futuro ou antecipado alguma coisa, né? A gente percebeu ali uma jornada onde os processos eles ainda eram processos físicos, né, analógicos, que toda essa experiência ela estava voltada para facilitar o trabalho da administradora e não para facilitar ou melhorar a experiência do usuário. Então, quando a gente viu aquela jornada longa, onde o inquilino precisava ir até a imobiliária pegar as chaves para visitar o imóvel sozinho, levar documentação para análise de crédito que demorava 48 horas para ter um retorno. Deixar ali a identidade, um calção para pegar a chave para ir sozinho no imóvel, né? Transformava essa jornada, às vezes, em 4, 6 viagens. Demorava até 2 a 3 meses para conseguir fechar, receber as chaves do imóvel. O cara queria alugar o apartamento, que tinha renda, mas sofria muito para conseguir um contrato de locação e se mudar para a unidade. Para conseguir o contrato de locação. Se você perceber, tudo girava em torno da imobiliária e não do cliente. Como se a imobiliária ela só fosse mesmo arbitrar
sobre aquele relacionamento, né, e não trazer uma solução que facilitasse essa jornada. Então, a Sete Cantos, ela reduziu essa jornada em quatro etapas, né, bem simples, utilizando tecnologia, onde esse inquilino ele agenda uma visita na nossa plataforma, o nosso consultor ele recebe essa notificação no smartphone dele, já encontra o inquilino no local com a chave, ele submete essa documentação. O teu, vamos dizer assim, o teu corretor, né, a pessoa que estava, ele vai acompanhar as visitas em loco. O cliente não fica solto, não. Em loco, dando mais segurança, inclusive, e tirando dúvida do inquilino na hora, naquele momento. E são consultores especializados em cada região, para que ele consiga não apenas vender aquele apartamento, mas ele vender a moradia que aquele inquilino vai ter quando ele estiver instalado lá e precisar saber informações sobre o que é que a gente tem de serviço perto, como é que é a via de distribuição viária, como é que ele vai para o trabalho, como é que ele deixa o filho na escola. Então, são consultores especialistas que vão atender esse inquilino para que ele faça apenas uma viagem. Depois disso, ele submete a análise de crédito dele pela nossa própria plataforma e assina o contrato digitalmente, né? Então, imagina, 2 meses que a gente tinha utilizando ferramentas, né, e utilizando tecnologia, a gente conseguiu reduzir isso para poucas horas. O que você está me dizendo, então, se eu entendi bem, é que vocês conseguiram digitalizar o processo. Perfeito. Né, de locação de imóvel voltado para o inquilino. Isso é uma coisa que é até interessante, porque foi até uma virada de chave até para a nossa operação, que eu percebo que o mercado de locação ele é muito diferente do mercado que eu atuo, que é de compra e venda. Né? Você Sim. tem mais gente procurando imóvel do que eu chamo isso até de funil invertido. Né? Tem mais gente procurando imóvel do que imóvel disponível. Perfeito. Então, esse conflito de oferta e demanda, ele cria muitas vezes más experiências, porque como você tem menos oferta de imóvel do que de quem inquilino querendo locar, você não precisa, abre aspas, tratar tão bem. O que você está me dizendo, o que você está dizendo é que vocês mudaram a mentalidade da empresa para fazer o que o pessoal chama de ser user-friendly, ou seja, de você conseguir ter o foco no cliente mesmo, que no frigir dos ovos é quem está pagando a conta, que é o inquilino. Perfeito. E aí eu te pergunto, que tipo de tecnologias vocês usam, né, para vocês conseguirem fazer isso? Porque uma coisa que eu percebo muito é assim, eu gostava do tempo que tinha a pessoa, eu não gosto de falar com um chatbot, não gosto de falar com inteligência artificial, não estou dizendo que necessariamente seja isso, mas as gerações mais novas, elas estão acostumadas a fazer tudo online. Já né? nasceram no digital. Já são nativos digitais. A geração dos dedinhos. A geração dos dedinhos, isso. né? Eu estou lendo agora o último livro do Philip Kotler e ele fala exatamente isso, né? Das gerações, e fala sobre essa geração alfa aí, que já são os nativos digitais. Então, Perfeito. Eles não têm dificuldade nenhuma para fazer tudo online. Muitas vezes eles querem até evitar o contato pessoal, porque, rapaz, se eu posso fazer tudo aqui pelo celular, eu prefiro do que falar lá com o consultor, visitar Legal. E tal. Mas eu te pergunto, nem Legal. Todo cliente é assim. Né? A gente tem clientes aí que são de gerações X, gerações baby boomers e Y e tal, que não são nativos digitais e que querem ter uma experiência bacana, porque afinal tudo hoje está relacionado à experiência do usuário, que no teu caso é o inquilino. Como é que a gente consegue atender esses dois mundos? Como é que a gente consegue, né, atender gerações tão diferentes? O que vocês têm feito para usar a tecnologia para conseguir resolver essa dor? Legal, Daniel. Excelente pergunta. Vou até te dizer por quê. A Sete Cantos ela está no meio entre duas gerações completamente diferentes. Nós temos os proprietários, que são pessoas de acima de 40 mais, 50 mais, para alugar esse apartamento para um inquilino que está entre 20 a 30 anos. Né? Então, eles fazem parte de duas gerações diferentes. Elas vão convergir no futuro, sem dúvida, mas ainda são diferentes. E, para mim, a diferença realmente tem muito do que você falou, né? É o customer centric, a gente precisa colocar o cliente no meio para tomar decisão. Olhando para essa nossa posição hoje de intermediário entre duas gerações, o nosso grande diferencial é ter ainda a capacidade de ser mais humano. Porque, de uma ponta, eu estou falando com
um cliente que está colocando e confiando na gente o patrimônio dele, que na maioria dos casos é o patrimônio mais importante que a família dele tem, e do outro uma pessoa que está buscando experiência. Então a gente tanto precisa oferecer ferramentas, né, para esse cliente que precisa ter dinâmica para fazer aquela alocação de forma mais ágil, e ao mesmo tempo eu tenho que passar segurança e humanização e aperto de mão para esse proprietário que entende que ali tem uma pessoa por trás cuidando desse patrimônio. E aí, voltando para o que você falou, né? Muito interessante esse funil invertido da oferta e demanda. E eu acho muito legal a oportunidade que a J. Simões aproveitou e entendeu mais rápido do que acho que qualquer outra pessoa do mercado, foi como continuar tendo sucesso de vendas, entendendo que aquilo dali já era uma grande oportunidade para investidores. Então, olha como é que é interessante o mercado. O mercado ele vai se adaptando, a gente precisa estar atento, porque ele vai se adaptando as novas formas que o mercado consome, né? Então, eu deixei de construir apartamentos 100% voltados para o cliente final e eu comecei a vender esses apartamentos como um ativo para aqueles clientes que entendiam que tinham uma demanda gigantesca buscando apartamentos para aluguel e entendiam também que eles estavam topando pagar um valor de aluguel mais alto, tornando aquilo ali um excelente investimento. Então, o mercado está sempre se adaptando e acho que uma das nossas grandes missões e objetivos é conseguir escutar, conseguir se adaptar, sempre levando em consideração qual é a necessidade do cliente, né? E qual é não exatamente a dor, né? Mas a gente criar esse novo conceito, a gente antecipar esse futuro que você está falando aí, para que a gente consiga oferecer solução, né? E esteja no lugar certo, né? Com a boa sorte, na hora certa, para fazer isso daí acontecer. Tu falou uma palavra que eu particularmente gosto muito, que é experiência, né? Se você for analisar as gerações mais novas, e principalmente para mim, que sou nascido e criado no mercado imobiliário, a gente tem uma cultura muito antiga de propriedade, né? Sim. Ou seja, essa geração que talvez seja o proprietário do imóvel e não o inquilino, que é o cliente tradicional da J. Simões, que lá comprou um Absoluto, um Azul, um Serenidade, um Deauville, etc., ele é muito pautado na propriedade. Mas a gente percebe que essas gerações mais novas, e aí quando eu digo mais novas, eu estou falando as gerações até mais novas do que eu até um dia desse me achava jovem, né? Passei dos 40, já começa a me enxergar numa outra posição. Mas eu percebo muito que essas gerações mais novas, elas estão muito focadas em experiências. E seria até um pouco curioso alguém do mercado imobiliário, um incorporador, falar em despropriedade. Mas é uma coisa que a gente não pode se negar. Perfeito. Eu cito muito o exemplo da Kodak, né? Perfeito. Kodak foi a primeira empresa a desenvolver a tecnologia da fotografia digital, mas tinha muito medo que isso acabasse com o seu próprio negócio. Eu já percebo de uma forma diferente. Eu percebo o seguinte, não adianta eu ficar preso a cordas que me prendem ao passado, se eu estou percebendo que o cliente está mudando, que as demandas estão mudando e que despropriedade não é uma teoria, ela é uma realidade. Aí eu te pergunto, uma pergunta difícil, como é que você vê que vai ser o futuro? Se você pudesse estar aqui em 2040, né, olhar para trás e dizer assim, rapaz, em 2024 a Sete Cantos era isso, eu fiz isso. Se você puder, assim, pegar uma máquina do tempo, ir para 2040 olhar para trás. O que você imagina que nesses próximos quase 20 anos o mercado ele vai evoluir? O que se você pudesse hoje adivinhar, o que você poderia projetar para esse mercado que você atua de moradia flexível, vamos dizer assim? É uma resposta muito cara, né? É. Porque acho que pergunta fácil aqui, é não. difícil a gente conseguir prever o futuro. Mas, assim, uma dica, né? Quem tiver em 2040, que esteja com seus imóveis, porque ele continuará, acredito que sendo excelente investimento, as pessoas vão continuar precisando de um lugar para morar, mas a forma como ela se relaciona com a propriedade, eu acredito que ela muda, né? E aí, pensando
olhando o passado, né, para a gente conseguir imaginar como é que pode ser esse futuro, qual é a grande mudança que eu vejo que está acontecendo? Antes, a nossa vida parecia que ela girava em torno desse imóvel, certo? Então, o que é que acontecia? A largada da minha vida, quando eu saía da casa dos meus pais, era, na maioria dos casos, entrar num financiamento, né, que ele iria perdurar ali por 25, 30 anos, e todas as minhas adaptações que iriam acontecendo na minha vida, elas precisavam ser encaixotadas dentro daquele metro quadrado, porque aquilo dali comprometia parte da minha renda, né? O comprometimento dessa renda me deixava, às vezes, um pouco limitado a tomar novas decisões, a topar novos desafios, e tudo que eu fazia em torno daquela prestação de conta que eu tinha mensal. A grande mudança que você falou muito bem, que é a substituição do ter pelo ser, faz com que eu esteja priorizando, né, o tipo de conexão, experiência, né, quem eu sou naquele momento ali, com quem eu me conecto, com os novos desafios, com quem eu aprendo, com quem eu consigo me conectar, do que, de fato, aquele patrimônio ser algo relevante para esse meu sentimento de pertencimento. Isso do ponto de vista do usuário, né? Isso do ponto de vista do usuário, do inquilino. E aí o que vai acontecer? O imóvel, ele que vai precisar se adaptar à vida desse novo usuário. E não o contrário, como a gente viu nos últimos anos. Então, daqui para frente, o imóvel ele vai servir justamente como uma solução para que essa pessoa, independente do momento de vida, independente do desafio, independente de você ter um filho, de você casar, de você, às vezes, se divorciar, né? Porque isso vem crescendo muito. Infelizmente, a gente tem um número enorme de inquilinos que crescem todos os anos, que vem de relacionamentos que chegam ao fim. É uma persona hoje já. É uma persona que a gente tem que olhar de forma como cohorte, porque ela cresce muito bem todos os anos. Mas, independente desse momento de vida, o imóvel é que vai precisar se adaptar à minha realidade. Então, Daniel, como é que essa parcela que eu pago todos os meses, né, ela pode mudar e ir se adaptando ao meu estilo de vida e não estar presa ao mesmo metro quadrado? Você está dizendo, então, por exemplo, é que se você tivesse que adivinhar o que vai acontecer nos próximos 40 anos, nos nossos 20 anos que eu disse, você disse que as pessoas elas vão exigir que os imóveis se adaptem e não mais elas se adaptam ao imóvel, é isso? Isso, perfeito. Isso seria, vou dar aqui um exemplo, isso seria, por exemplo, você ter plantas modulares? Sei lá, você pensando aqui, por exemplo, eu moro nessa localização, já fiz minha vida aqui, mas quando eu comprei esse apartamento, eu era um solteiro. Perfeito. Né? O mesmo, estou falando comprar ou alugar, estou falando do ponto de vista do usuário. Eu era um solteiro, ou então um jovem casal, gosto dessa região, fiz minhas amizades aqui, mas agora tive 2 filhos, ou então fiquei idoso, né? E estou tendo a necessidade de me mudar. O que você está dizendo, se eu me entendi bem, é que o imóvel ele teria que ter a capacidade de ser mutável. Então, sei lá, brincar de Lego, juntar um apartamento no outro, ou sim, você ter, talvez, como o modelo americano de multifamily, né, que você tem, às vezes, no mesmo prédio, várias tipologias. Então, eu tenho nesse prédio 1, 2, 3, 4 quartos, né, onde eu possa, quem sabe, sei lá, morar no 702, que é um apartamento de 2 quartos, e me mudar para o 1903, 4, que seja, que é um 4 suítes. Perfeito. Você está dizendo que o inquilino ele exige essa flexibilidade para momento de vida, né? Às vezes não necessariamente sendo naquele apartamento, isso, até porque a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Perfeito, né? Perfeito. Mas você acha que os empreendimentos poderiam ser adaptados a essa realidade? É isso? Sim, e também vencer as barreiras geográficas, né? De uma forma que esse meu custo alocado em moradia, ele me entregue uma solução que também se adapte à necessidade geográfica que eu tenho naquele momento. Então, se eu mudo de emprego e vou trabalhar em São Paulo, se eu mudo de emprego e vou trabalhar em Fortaleza, ou em outro estado, ou em outro canto, eu ter essa possibilidade de me adaptar no imóvel que atenda exatamente como solução a minha necessidade de moradia naquele momento, né? Eu acho que em tal momento, Daniel, na nossa vida, essa decisão de adquirir o imóvel, ela faz mais sentido, certo? Porque o imóvel ele não é só o lado financeiro, ele também é o lado emocional,
né? Com certeza. E em grandes casos a gente vê que em certos momentos da vida, onde a gente já tem uma perspectiva de criar raízes, né? O imóvel ele faz parte, ele acompanha, ele vira a casa dos netos, né? Ele vira a casa do almoço do domingo na família, ele vira o porto seguro dos seus filhos, que vão estar fugindo e saindo para o mundo, né? Então, talvez a gente está falando aqui de uma geração, né? De um momento de vida diferente, né? Que precisa dessa flexibilidade. E daí para frente, o mercado ele vai continuar, com certeza, muito forte, muito aquecido. A gente vai ter pessoas tomando essa decisão de adquirir imóvel um pouco mais tarde do que elas tomavam antigamente. Com certeza, isso aí com certeza. Eu percebo, que você está falando agora, que as famílias, né, a gente tem observado, isso não é segredo para ninguém, as famílias têm diminuído bastante, né? A gente fez um levantamento, em 1990, acredito, a média da família brasileira era quase de 5 pessoas, né? Isso vem caindo e tal. Em 2020, a gente já estava com uma média da família brasileira abaixo de 3 pessoas, ou seja, as famílias de fato diminuíram porque as pessoas, não só por motivos financeiros, econômicos, elas passaram a ter menos filhos, né? Sim. Eu citando aqui o próprio exemplo do J Smart, tem muito empreendimento nosso que não tem playground, mas tem pet place. Mas tem pet place. Né? Ou seja, algumas mudanças comportamentais dessas gerações, elas vêm fazendo impactos substanciais no mercado. A gente vê isso quase que diariamente lá na nossa operação nos próprios J Smart. Sim. Mas eu percebo assim, você falou na questão da mudança de endereço, né? A gente percebe que hoje as pessoas a gente está meio que mimetizando o modelo americano do filho com 18 anos sair para a faculdade Perfeito. E nunca voltar para a terra natal. Obviamente que a nossa cultura latina brasileira, ela não tem essa mesma cultura, né, e tal. Mas a gente percebe, por exemplo, que boa parte, por exemplo, dos inquilinos lá das Sete Cantos no J Smart são de outros estados. Perfeito. Muito, né? Executivos e etc. E eu te pergunto, como é que o mercado imobiliário vai se adaptar a essa migração futura? Porque a partir do momento que as pessoas vão ficando, que esses novos entrantes do mercado imobiliário, hoje a geração alfa, já ela vai entrar no mercado imobiliário, os nativos digitais. Perfeito. Esse nativo digital, muito provavelmente, ele não tem o mesmo comportamento de consumo da dona Maria, que estará morando num apartamento de 200 metros quadrados, com 3 quartos fechados no Meireles, e pagando um condomínio de lá de R$4.000. Perfeito, perfeito. Como é que você percebe que a tecnologia, o teu negócio, ele pode auxiliar esse cara a ter uma solução de moradia? Perfeito. Daniel, o mercado imobiliário, ele é, na verdade, na maioria das vezes, o último a ter qualquer tipo de aceitar inovação, né? Ele é o mais lento. Então, tudo do mercado imobiliário, ele demora um pouco, né? Qualquer tipo de empreendimento, ele precisa de, no mínimo, 2 anos para 4 anos para ele ser entregue, né? Então, assim, a gente está posicionado hoje de uma forma que queremos dar mais flexibilidade, né, como solução de moradia para esses novos inquilinos, para esses novos usuários. Sempre que houver qualquer tipo de mudança e qualquer tipo de curva dentro desses padrões comportamentais, nós vamos precisar nos adaptar, né? Hoje a gente facilita desde a jornada de locação até o aluguel de imóveis para que ele consiga montar a casa dele da forma como ele precisa para atender aquela demanda. Você ajuda o proprietário, o investidor, Perfeito, a mobiliar esse apartamento para atender essa geração alfa que está entrando como demanda imobiliária. Como demanda imobiliária. Então, de repente, a gente não está falando nem mais do apartamento. A gente está falando que ele vai querer ter um sofá, ele vai querer ter uma geladeira, ele vai querer ter um serviço, ele vai querer alguém para lavar as roupas, ele vai querer alguém para limpar o apartamento. Então, tudo que está conectado com essa rotina, né, que facilita a moradia do inquilino, eu acredito que é onde a Sete Cantos ela vai estar presente, né? E isso talvez a gente esteja falando desde a última ponta de contato, né, onde a gente já está com o empreendimento pronto, ajudando inquilinos e proprietários, até a primeira fase da esteira, né, na concepção de projetos, na concepção de teses para locação, aproveitar esses dados que a gente tem, né, aproveitar tudo que a gente já tem aprendido durante esses últimos 8 anos
para a gente trazer essa curadoria para a engenharia civil no começo, na largada do empreendimento. Então, aí é que eu acho que a gente pode ajudar mais. Imagina, toda inovação que a gente grita hoje para o mercado, a gente está falando que ela vai ficar pronta daqui a 4 anos. Então, realmente é um grande talvez desafio. seja o grande desafio. Você falou aí 2 anos, mas eu acho que, por exemplo, no empreendimento médio que a gente lança, começa a obra depois de 6 meses, 1 ano, entrega em 3, esse projeto muitas vezes ele foi desenvolvido 2 anos antes. Então, às vezes, o produto ele só fica pronto e ocupado 6 anos depois da ideia concebida. Da ideia concebida. Vou te dar aqui mais ou menos um número que eu acho interessante para a gente falar sobre inovação no mercado, né? Eu não sei se tu lembra, quando a gente começou a falar de JSmart, a gente falava muito sobre a questão das vagas, né? Que a gente tinha feito uma pesquisa. Olha como as coisas. Excelente exemplo. A gente tinha feito uma pesquisa de mercado, a gente fez acho que umas 6 pesquisas de lá para cá. E naquele momento a gente pesquisou a importância da vaga privativa. E naquele momento, 2019, a pesquisa diz o seguinte: não, todo mundo quer ter o seu carro. Né? Perfeito. E o que a gente percebe hoje, 4 anos depois, é que esse mesmo empreendimento que foi pesquisado a essa época, você pegou o JSmart José Vilar. Sim. Você entrar ele num sábado de manhã hoje, que teoricamente o prédio, eu diria que está 90% ocupado, ele vai ter aproximadamente 40% das vagas ocupadas. Ou seja, você estava falando inclusive de um morador do Dom que estava querendo uma solução para a bicicleta dele elétrica, que ele disse que não vai ter carro, mas vai se mobilizar de bicicleta. Né? Perfeito. Aí, te trazendo aqui uma boa notícia. Hoje a gente estava conversando lá, e aí a gente pegou e disse assim... E aí, de novo, mas a gente começou a desenvolver projetos com vagas. Baseado nesse diagnóstico de que não existe utilização de vagas, a gente já está começando a lançar produto com vaga rotativa. Perfeito. Obviamente. Perfeito. Até para ficar ineficiente todo mundo ter sua vaga se eu tenho lá um dado que só 40% está ocupando. E economia no metro quadrado. Total. Na hora que eu consigo reduzir o custo dessa obra, eu consigo ter um preço mais competitivo lá na ponta, óbvio. Mas, por outro lado, a gente estava conversando hoje de manhã, estamos desenvolvendo um projeto que vai ter vaga rotativa. E aí alguém levantou assim, e por que a gente não coloca aqueles medidores que tem em shopping center, para o cara, quando entrar lá, identificar qual vaga está desocupada? Ou quem sabe, no momento que ele entrar no prédio, ele conseguir identificar que tem vaga sobrando no segundo subsolo ou tem vaga sobrando no térreo, sei lá. Perfeito. Aí eu disse, puxa, maravilha, nunca ninguém tinha feito isso, até porque o podcast aqui é para falar de coisas que não existem ainda, não estou prometendo nada a ninguém, mas a ideia aqui é abrir a cabeça e falar em futuro mesmo de mercado imobiliário, a ideia é essa. E aí eu disse, caramba, legal, o arquiteto, a diretoria lá, eu digo, mas tem uma coisa que que vocês não estão percebendo, que talvez tenha mais valor do que o próprio benefício para o cliente saber se a vaga está ou não está ocupada. São dados. Perfeito. Se eu implantar um sistema desse, eu vou conseguir ter online a ocupação do prédio, não só 40%, 35%, 50%, mas principalmente a capacidade de saber fluxos de uso. Porque muito provavelmente, se eu moro naquele prédio, saí 8 horas da manhã para trabalhar, volto muitas vezes 18, aquela vaga ficou ali boa parte do dia desocupada. Perfeito. Né? Perfeito. E aí eu te trago, tipo assim, que outras tecnologias, pensando aqui no mercado imobiliário, por exemplo, hoje a gente está no auge da inteligência artificial. Perfeito, né? perfeito. A gente está hoje no auge do... Falou-se muito em... E, de novo, tem muita tecnologia que começa e nunca vinga. Metaverso se falou muito. Blockchain ainda está tentando se provar. A gente tenta aí, quem sabe, talvez um fundo imobiliário baseado em blockchain, tokenização. Perfeito. Mas tem muita coisa ainda sendo... tem muita coisa ainda sendo testada no mercado. Isso. Mas uma coisa que eu acho que veio para ficar, eu acho que a gente não... Até porque eu acho que a tecnologia ela pega quando o usuário usa. Inteligência artificial. Como é que tu acha hoje que a inteligência artificial ela pode facilitar, usar, né, e talvez desburocratizar o teu setor? Como é que você vê que a inteligência artificial ela pode fazer o trabalho realmente de dar uma melhor qualidade de experiência
ou como é que ela pode fazer a disrupção do teu próprio mercado. Perfeito. Legal, Daniel. A pergunta, o que me parece é que a tecnologia, ela sempre vem com uma grande proposta que é dar mais tempo para a gente fazer coisas que fazem mais sentido, né? Seja ficar com a nossa família, seja estar com nossos amigos, seja estar trabalhando. Então, tudo está muito baseado na eficiência que aquilo tem na minha rotina, no meu dia a dia, né? De tarefas e atividades que eu não gastaria tempo fazendo se eu tivesse tecnologia que poderia resolver para mim. Então, ainda no mercado, eu não vi uma inteligência artificial sendo criada, certo? Para ter um impacto muito relevante dentro desse setor. Mas a gente tem grandes linguagens modulares, né? A gente tem as LLMs, ChatGPT, o Llama e tantas outras ferramentas que já estão prontas, que elas podem ser sim utilizadas para trazer mais eficiência. Seja, no nosso caso, para tirar uma dúvida de um inquilino sobre a lei do inquilinato, né? Vamos falar legal sobre o documento, a lei do inquilinato. É um documento extenso, aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação específica. Muitas vezes o inquilino faz uma bobeira ou o proprietário age de maneira equivocada e o acesso a essa lei do inquilinato, ele às vezes é muito difícil, ele depende de uma curadoria jurídica. Então, como é que eu posso refinar essa lei do inquilinato para entender quais são as maiores dúvidas dos meus clientes, seja inquilino e proprietário, e já trazer ali um acesso fácil, uma pergunta que seja respondida na linguagem dele para que ele consiga tirar essas dúvidas de forma mais rápida. Ou seja, tem uma inteligência artificial da Sete Cantos para tirar dúvidas do teu inquilino e do teu proprietário, que muitas vezes o inquilino, ele provavelmente paga aluguel de um imóvel, então todo o conhecimento dele é aquele. Se for o primeiro imóvel, aí que ele não sabe mesmo o que pode e o que não pode fazer. Perfeito. Seja até na própria utilização do empreendimento. Eu posso fazer festa quando eu quiser. Perfeito. Eu posso dar sem camisa no elevador. Né? Eu achei legal porque... E da mesma forma, o proprietário não tem obrigação de conhecer a lei do inquilinato de cabo a rabo. Exato. Ele não tem obrigação de ser advogado. Você está me dizendo aqui, você está desenvolvendo, está pensando em desenvolver uma tecnologia, uma inteligência artificial, que ela consiga prestar um bom serviço pro teu cliente, quem paga as contas, sem ter a necessidade de ter lá um funcionário 24 horas por dia, que esse é 24 horas por dia, para dar suporte àquele cliente e, porventura, no momento que for uma dúvida mais específica ou um caso real, você ter ali uma pessoa de suporte para resolver aquele problema, é isso? Exato. Então, exatamente. Veja que tudo está sempre conectado com esse job to be done, né? Com esse trabalho que eu preciso entregar para o usuário. Então, imagine que um proprietário hoje, quando ele tem uma dúvida sobre a lei do inquilinato ou sobre a gestão desse imóvel que está sendo feita pela Sete Cantos, imagine que no imobiliário tradicional ele precisaria entrar em contato por telefone, ser direcionado para um setor, o setor entender qual era a dúvida desse proprietário, marcar uma reunião presencial para fazer uma explicação baseado na lei, e todo esse processo ele tem várias etapas de fricção. Cada um pode ter uma opinião diferente, né? E cada um pode ter uma opinião diferente. Quando a gente traz para dentro de uma jornada onde eu consigo utilizar a inteligência artificial, que funciona como o nosso cérebro, né? Exatamente, funciona justamente como a comunicação passa, né? Pelas nossas terminações, vai acontecer a mesma coisa nas LLMs. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode já ter uma interpretação, inclusive, de quem é aquele proprietário, de quantos anos ele tem, de qual é o histórico que ele tem com a Sete Cantos, qual a forma de linguagem que eu vou tratar com ele, e de acordo com a dúvida dele, ela já ser uma dúvida que provavelmente elas são semelhantes, tem padrão de repetição de perguntas e questionamentos do proprietário, e a minha inteligência artificial ela já vai ter vários documentos ali estudados que vão trazer essas dúvidas e com contexto. Não só responder, segundo a lei do inquilinato, isso e aquilo, mas para dentro do contexto da locação residencial. Fazer para o cara assim, Paulo, né? Exatamente. Eu percebi aqui que você provavelmente está falando sobre o apartamento 702, que está não sei o que. Olha, nesse teu prédio pode assim, olha, esse teu prédio... Vou falar aqui uma coisa. Olha, esse teu prédio, ele está registrado lá na convenção de condomínio que ele pode locação por temporada. Isso. Então, apesar da lei falar assim, a convenção coletiva desse teu prédio, registrado lá na incorporação, ele permite. Então, essa dúvida, você pode usar, talvez, a inteligência artificial até para parametrizar até discussões de condomínio. Com certeza absoluta.
Com certeza absoluta. E dentro de contexto, né? Construir contexto, saber o que foi que aconteceu com o inquilino, fazer perguntas, né? Que vão direcionar esse proprietário para dentro de uma arbitragem muito mais rápida, eficiente, né? E sem a necessidade, de fato, da gente estar ali com uma operação mais pesada, né? Mais lenta e fazendo isso justamente, né? Oferecendo o serviço para o cliente na palma da mão, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, essas são as primeiras descobertas ainda. Não vi ainda algo pronto, assim, né, sendo utilizado e que tivesse já fazendo assim, realmente uma grande diferença. Mas, aos poucos, a inteligência artificial vai fazer parte. Se a gente está olhando de 2040 para 2024, com certeza lá tempo, já passamos disso há séculos, né? Perfeito. Um ponto que eu acho legal, né, já chegando aqui no final do nosso primeiro episódio, eu queria falar sobre dados. Né? A gente sabe que se fala muito sobre Big Data, se fala muito sobre a capacidade de você usar dados, seja para fazer uma propaganda, seja para poder entender um cliente. A gente sabe que tem aí várias startups olhando para o mercado imobiliário, né, PropTechs. Diria, inclusive, que a Sete Cantos é uma PropTech, não deixa de ser. Perfeito. Mas e aí a gente vê, por exemplo, o processo de pagamento de um aluguel hoje ainda é muito tradicional. Ok, tem o Pix e tal lá. Até te mandei esses dias um caso de uma startup que está falando de ter um programa de rewards, né, de cashback, para o cara pagar o cartão, pagar a locação pelo cartão de crédito e, obviamente, ganhar pontos e etc. e tal. E aí a gente já começa a misturar um pouco de PropTech com Fintech, né? Sim. Só que eu acho que... E aí, pensando aqui em 2040... Só que, cara, todo mundo mora. Perfeito. A Apple, não necessariamente todo mundo é cliente da Apple. A empresa que criou esse microfone, esse copo e tal... Mas se existe um produto, se existe um produto que todo mundo utiliza, seja proprietário ou inquilino, é moradia. Sim. Como é que tu consegue perceber, né, de que forma a gente poderia, que o mercado imobiliário, né, ele poderia ser fonte de dados, né, para outros mercados? Né? Como é que a gente, por exemplo, uma integração de um sistema de meio de pagamento de locação, ele poderia ser dados para poder entender quem é a persona de fato. Sim. E que, sei lá, eu como construtora, você como imobiliária, possa oferecer, eu possa prever, olha que loucura. O cara mora lá no João Martins Vicente Leite, no apartamento de 37. E eu sei que esse cara tem esses dados geoeconômicos. E, puxa vida, será que eu consigo usar esses dados para oferecer daqui a X anos um produto para o momento de vida dele? Perfeito, Daniel. Eu acho que tiveram 3 grandes revoluções no mercado imobiliário, né? A primeira delas, com certeza, foi a forma da gente organizar esses dados. E imobiliário eu estou falando desde a época do AutoCAD, quando a gente não tinha ainda ferramenta para poder fazer os projetos, né? E organizar esses dados dentro de uma maneira em que a informação ela fosse dada de forma inteligente, né? O segundo momento, eu acredito que foram as plataformas, a forma como você encontrava esses imóveis, como você chegava até eles, e isso fez realmente uma grande revolução no mercado imobiliário, facilitou isso tudo. E a terceira, provavelmente, ela deve estar entre o blockchain e a inteligência artificial, que vai fazer justamente a utilização desses dados de uma forma mais inteligente, né? Então, tanto eu vou ter mais possibilidades de transacionar isso em redes descentralizadas, né? Eu vou poder tokenizar esses ativos, eu vou poder vencer nas barreiras geográficas, tendo a mesma segurança, e eu vou também poder utilizar esses dados para tomar decisões mais preditivas, né? Então, o inquilino, você saber qual momento de vida ele está entrando dentro daquele apartamento. E quando ele completar, por exemplo, 18 meses, que essa é a época, em média, que ele rescinde o contrato. E eu saber exatamente para que tipo de imóvel aquele inquilino vai, e a gente já começar a oferecer para eles... Fazer o track record do cara, né? Fazer o track record do cara, para começar a oferecer possibilidades de locação, que eu sei que é o próximo passo que ele vai dar na vida dele,
Com certeza é uma realidade, né? Então, eu acredito que os dados utilizados dentro dessa jornada, dentro da experiência desse usuário, realmente faz muito sentido e deve acontecer. E, fora isso, diversas outras informações, né? Hoje, se você for pegar todos os apartamentos da Sete Cantos que são vistoriados, eles têm um QR Code na parede que o inquilino ele bipa aquele QR Code e acessa a quantidade de dados daquele documento de vistoria, que facilita aquela operação. Tudo isso está sendo organizado, né, dentro de uma forma que essa linguagem ela vai ajudar a gente a tomar decisões de forma mais rápida, mais assertiva e ter mais eficiência na solução, né, na prestação desse serviço. Eu acho que é por aí, não tem como a gente cravar muito bem o que é que vai acontecer no futuro. Quem aqui de nós dois tentar adivinhar o futuro vai errar. É muito difícil. Vai errar alguma coisa. Talvez a gente acerte alguma coisa. Mas existem algumas verdades, né, que elas são absolutas. Se você não estiver disposto e se você não estiver atento, né, a que o mercado consumidor está precisando e como esse mercado está mudando, e se você não souber matar a sua empresa a cada ciclo desse que encerra, provavelmente você deverá ficar para trás, né? Ou já morreu. Ou já começou a morrer, né? Ou já está morrendo. Então, aqui a gente teve uma dificuldade muito grande, inclusive, de ser uma empresa do setor imobiliário com um time de tecnologia interno, que foi o que você falou no começo do podcast. Quem é que iria imaginar ter um custo que hoje representa quase 20%, 30% de pessoas da Sete Cantos para desenvolver tecnologias que estivessem conectadas com a experiência do usuário para a gente conseguir antecipar demandas futuras, né? Não faz sentido esse investimento em tecnologia se eu não tiver uma visão de longo prazo, que eu consiga entender que tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, construindo, e que eu tenho autonomia para fazer dentro de um sistema que oferece uma solução melhor para esse usuário, ele vai me dar um retorno lá na frente positivo ou uma vantagem competitiva que os outros players do mercado não têm. Né? Cabeça, né? Cabeça. Então, imagina. A cabeça, tecnologia, inovação e empreendedorismo é isso. É você realmente estar pensando no futuro. Que a ideia é exatamente essa. É trazer ideias aqui para o podcast. Perfeito. De como é que empresas estão fazendo, como você está fazendo. Antes de mais nada, meus parabéns. Né? Muita gente, e eu faço o convite a entrar na plataforma da Sete Cantos, setecantos.com. Setecantos.com. Para conhecer os produtos, para conhecer o serviço deles. Eu sou cliente, então posso falar que estou plenamente satisfeito. Não é fazendo merchan, mas a gente precisa dar a César o que é de César. Uma honra pra gente também. E, cara, assim, foi um prazer imenso ser nosso primeiro convidado. Acho que a gente teve uma conversa, como o próprio nome diz, bastante smart, né? Saímos até talvez para muita gente isso seja novidade, mas eu acho que a ideia é essa, cara, é trazer ideias novas, né? Mostrar principalmente que o Ceará tem pessoas que pensam fora da caixa. Você é um deles. Demais. Que é uma cidade, Fortaleza, que ela tem o potencial, eu não vou dizer de ser um Vale do Silício, né? Mas eu acho que a gente, ao nosso próprio lado alencarino, quero mostrar aqui com os nossos convidados de que a gente tem realmente capacidade de ter boas ideias. Então, com certeza. Smartcast, podcast das novas ideias, é exatamente isso que a gente acabou de ter aqui. De pessoas que pensam fora da caixa, pessoas que querem inovar no seu mercado. Perfeito. Né? Muitas vezes um mercado extremamente tradicional, como a construção civil, o mercado imobiliário. E que está cheio de oportunidades. Às vezes a pessoa está em casa lá e diz, poxa vida, já inventaram tudo. Né? Exato. Nos anos 60, né, achava-se que tudo já tinha sido inventado. E a gente está vendo hoje que existe hoje oportunidade em toda esquina. Então a ideia aqui... Paulinho, queria agradecer mais uma vez a sua presença, dar essa oportunidade para que as pessoas, os ouvintes, os telespectadores da TV Otimista, conheçam cases, né, como o da Sete Cantos, de pessoas realmente que usaram um planejamento estratégico da forma correta. Meus parabéns. Obrigado, Daniel. Eu fico muito honrado com o convite, muito feliz assim de ter sido muito bem recebido, tanto por você como cliente e como um grande impulsionador desse mercado de inovação. Eu acho que aqui em Fortaleza a gente tem o melhor dos dois mundos agora, porque a gente está no momento que a gente está no grande potencial de crescimento. A gente talvez ainda esteja alguns pequenos passos atrás de São Paulo, que
que também está alguns pequenos passos, talvez, atrás de outros países lá fora, que já estão com tecnologias mais desenvolvidas. Então, a gente tanto tem a oportunidade, né, de trazer modelos, né, adaptar eles, fazer isso de forma mais barata, porque aqui, com certeza, seria ainda de grande chance de oportunidade para a gente poder empreender, utilizando ferramentas ou utilizando ideias que já funcionaram lá fora, para que a gente possa trazer aqui para um mercado que está em expansão, que está em ascensão e que está precisando, com certeza, de iniciativas que promovam o mercado, gerem empregos e façam a gente continuar crescendo. Show de bola, obrigado. Então, se você está assistindo aqui o primeiro episódio do Smartcast, é um prazer, né, seguir nossas redes sociais, seguir a TV Otimista, seguir a própria J. Simões Construtora. E é um grande abraço e até o próximo episódio.